Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês se o fundo imobiliário XPLG11 é um fundo que vale a pena. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com o relatório oficial dele para a gente acompanhar os indicadores. A gente vai falar sobre as despesas do fundo, a receita do fundo, aonde estão localizados todos os imóveis dele, quem são os inquilinos que pagam os aluguéis para o fundo para a gente receber os dividendos todos os meses, que é muito legal receber os dividendos, e várias outras informações que você pode aplicar em análise de outros fundos imobiliários que você quer pôr na sua carteira. Se você já gostou da ideia do vídeo, já se inscreve no canal, que ajuda muito o YouTube a compartilhar esse vídeo para várias pessoas que estão procurando esse mesmo tipo de conteúdo, que querem aprimorar suas análises financeiras. E sem mais enrolação, vem aqui comigo, vamos para a minha tela. Então pessoal, estou aqui no site aqui do XPLG11 e eu vou disponibilizar o link para vocês entrarem, que está aqui na descrição, tá? E basicamente quando você entrar no site, você vem aqui em resultados e tem um relatório. Vem aqui no relatório mensal, que você pega no último mês. Você pode também baixar o relatório trimestral, que tem as mesmas informações, só que de uma forma mais resumida, porque já é em PowerPoint, mas é bem legal também e tem basicamente as mesmas informações, tá? E aí, se você olhar aqui, tem dos últimos meses. O último mês disponível que foi disponibilizado no dia 7 de maio é o relatório de abril. E esse relatório de abril eu já baixei, ele já está aqui, ó, abril de 2021. Eu vou dar um zoom, que fica melhor para vocês verem, né? Então vamos lá. O relatório começa normalmente com esses comentários do gestor. E o que é o comentário do gestor? O comentário do gestor é aquele comentário sobre o cenário macroeconômico e que impacta ou não os imóveis. Então ele dá algumas informações que muitas pessoas têm receio que pode impactar o mercado imobiliário, onde os imóveis do fundo estão constituídos, mas ele explica se tem ou não tem impacto. Ele fala várias outras informações. Ele fala dos dividend yield que o fundo teve ali, ó, atualizado dos últimos meses. Ele fala quanto que o fundo teve de negociação dos últimos meses também com o código na Bolsa de Valores. Ele fala várias informações e todo mês as informações mudam. Algumas informações podem repetir, mas não todas, porque às vezes de um mês para o outro não desenrolou algumas informações, algumas novidades de alguns temas e por isso repetem, mas não precisa se preocupar. Mas é muito importante você ler para entender o cenário macroeconômico em que os fundos, né, o que os imóveis do fundo estão, tá? E aí, a partir do momento desse comentário do gestor, se você descer, já começa a falar das distribuições de rendimento, que é muito importante a distribuição, porque é a partir daí que te incentiva ou não a investir no imóvel, basicamente. Tem outros fatores que podem investir, principalmente se o valor da cota estiver muito pequenininho, porque você pode comprar a cota e ela pode subir bastante, mas um fator que as pessoas gostam muito do fundo imobiliário é o rendimento. Porque o rendimento tende a cair todo mês, no mesmo dia e normalmente no mesmo horário, aí, por volta do horário de almoço. Então é como se fosse um salário aí para quem trabalha, tá? Se você nunca trabalhou, eu sugiro você começar a trabalhar, que você vai ver que é bem legal, aprende muita coisa e ganha um belo dinheirinho. Então vamos lá, continuando aqui, primeiras informações que a gente vê são as receitas aqui do fundo. Então quando você olha, em abril de 21 o fundo teve 17 milhões de receita. E aí, se você olhar esse valor aqui de milhões, o fundo ainda teve só 2,6 milhões de despesa. Ou seja, o fundo teve um resultado, um lucro, ó, de 17 milhões. Isso em abril de 21. Se a gente for estender desde o começo da pandemia, onde que estava muito incerto, a gente volta basicamente 12 meses, que seria abril de 21 até abril, mais ou menos, do ano passado, de 2020, ou seja... Se você quiser saber um pouco mais aí do cenário da pandemia, né, a gente olha a coluna dos 12 meses aqui em cima, né, esses 12 meses. Por quê? Esses 12 meses refletem de abril 21 até abril 20, onde estava no comecinho da pandemia. Então, nesses 12 meses, o fundo ganhou 171 milhões de reais de receita. Teve umas despesas aí de 24 milhões, ou seja, pouquíssimo. Se você dividir um pelo outro, aí a gente teve mais ou menos aí 7% aí de despesa perante o faturamento, ou seja, é uma despesa baixa. E de resultado, são 146,6 milhões de reais de lucro, que é o resultado aqui, né? E aí, quando a gente divide por todos os cotistas, dá uma média desses centavos por cota que você recebe por mês, tá? Na média, 12 meses, você está recebendo 58 centavos de dividendos para cada cota que você tenha. E a cota aí, eu acho que eu vi ontem, estava mais ou menos na casa de 112, 113 reais. Ou seja, você vai receber líquido, porque não paga imposto de renda, o valor distribuído pelas cotas dos fundos imobiliários. Então você recebe líquido mais de 0,5%. Para quem não lembrava, mais ou menos você recebe 0,5% aí de rendimento bruto
quando a taxa Selic está a 6,5% no Tesouro Selic, ou seja, o Tesouro Selic, que ele paga 100% do CDI, que é 100% da taxa Selic, ele paga mais ou menos 0,5% ao mês, que no ano é o 6,5% que eu estou falando. Se você quiser saber mais sobre o Tesouro Direto também, eu já fiz um vídeo, o link está aqui em cima, eu também vou deixar na descrição, tá? Então, se você for olhar, você vai receber um pouco mais do que o Tesouro pagava lá alguns anos atrás e ainda isento de imposto. O Tesouro ainda paga o imposto, então é muito importante você ver que isso aqui é muito interessante, essa mecânica. E você recebe todo mês os aluguéis, que pode te ajudar a pagar diversas contas de vocês, tá? E se a gente continuar descendo aqui, a gente vai começar a ouvir a evolução do valor de distribuição por cota. Se você for olhar aqui, a barra grande aqui azul é a receita de locação, ou seja, o quanto mais ou menos cada cota recebe de lucro. Ou seja, cada cota recebe de lucro aí, em maio de 2020, estava recebendo 63 centavos. Não é lucro não, é de receita. Desculpa aí que eu falei errado, pessoal. Ou seja, de receita. E aí, quando você vê as despesas, é esse 0,8. Então, se eu pegar as receitas menos a despesa, estamos falando aqui dá mais ou menos 0,55. Que é o resultado, que é essa linhazinha cinza aqui, tá? E aí, o fundo distribuiu, que é a coluninha azul, 0,54 centavos no mês. E se você acompanhar, você vai acompanhar aqui todos os meses até abril de 2021. Se você olhar lá em dezembro, foi o ápice, aí a gente teve um resultado de 72 centavos por cota. Mas se você olhar lá em dezembro, o fundo teve o ápice aí de 72 centavos de resultado por cota, mas ele não distribuiu esses centavos, ele distribuiu menos, ele distribuiu 60 centavos aí por cota. Isso pode acontecer porque o fundo ele não é obrigado a distribuir todos os meses, todos os lucros. Ele tem que distribuir pelo menos 95% do lucro, ou seja, do resultado, só que em 6 meses. Então, muito provavelmente, ele já veio distribuindo em os outros meses para compensar. E se você olhar aí, novembro, outubro, setembro e agosto, ele distribuiu mais centavos, que é a linhazinha azul, ele distribuiu 58 centavos em cada mês, só que ele não teve um resultado de 58 centavos, ele teve um resultado menor. Ele teve aí 53 centavos, 55 centavos, ou seja, esses centavos a menos que ele foi te distribuindo, ele teve que compensar em dezembro. Então, por isso que em dezembro ele ganhou mais, mas também não te pagou, para compensar o que ele já estava te pagando, tá? Então, é assim que funciona. E de lá para cá, se você for olhar, manteve estável aí na casa de 58 centavos, mais ou menos, que você recebe de dividendo todos os meses por cota. Se a gente continuar descendo a análise aqui do fundo, a gente vai ver agora o valor da cota e o preço que a cota vale. Para quem não sabe, isso é muito importante aqui. Então vamos lá. O valor de mercado da cota é a linhazinha azul escura. E o valor patrimonial da cota, ou seja, o quanto a cota é representado em valor de imóvel, ou seja, qual que é o valor dela mesmo, que é a linhazinha azul clara. E por que eu faço essa comparação? Porque um é o preço que você vai pagar. O outro é o quanto vale aquilo que você pagou. E é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aí bem esdrúxulo aí, que é com carro. O carro também tem um valor, que é basicamente a tabela FIPE. É o 100% da FIPE, é o valor daquele carro. Só que tem pessoas que vendem a mais, tem pessoas que vendem a menos. E o que é isso, esse valor que a pessoa vende a mais ou vende a menos? É o preço que a pessoa está pedindo. Então, se um carro, a tabela FIPE aí é 30 mil, e a pessoa está pedindo 25 mil, a pessoa está pedindo um preço menor do que quanto o carro vale. Ele está pedindo 25 mil num patrimônio, que é o veículo, que vale 30. Então, quem comprar, teoricamente, tem 5 mil aí de desconto, porque ele pode comprar a 25 e ele pode depois revender a 30, que vai estar no preço de mercado. A mesma coisa é ao contrário. Tem pessoas que podem pedir no carro 35, só que o carro só vale 30. Então, se alguém comprar 35 e quiser revender, vai ser mais difícil para essa pessoa conseguir revender a 35 pelo mesmo preço que ela pagou, sem contar que ainda não teria lucro. E por que isso? Porque o preço do veículo não é 35, ele é 30. E a mesma coisa vale aqui. Se a gente olhar aí a linhazinha clara, que é o valor de 110,34, que esse valor é o valor da cota patrimonial representada no mês de abril de 2021. Ou seja, se a gente pegar todos os valores de todos os prédios, todos os galpões logísticos aí que o fundo tem e dividir para a quantidade de cotas, vai dar mais ou menos R$110 para cada cota, ou seja, o quanto o prédio vale. Só que no mercado essas cotas não estão sendo negociadas a 110. Elas estão sendo negociadas aí a 116 no fechamento de abril. Eu olhei ontem aí, mais ou menos dia 27 de maio, as cotas estão sendo negociadas a 112, mais próximo do valor patrimonial de fato da cota, mas ainda assim está mais caro. E por que está mais caro?
Porque o preço da cota aqui, do relatório, vamos falar que está mais fácil que vocês conseguem ver, que está 116 no final de abril, você vai pagar R$116 por algo que só vale 110. Então você estaria pagando R$6 a mais do que vale. Basicamente isso. Ou seja, é um fundo que está sendo negociado a um preço maior, ele vale a pena ou não? Aí você já pode pensar que sim ou que não. E aí é legal você dar aquela pensada, aquela refletida. Bom, o fundo ali em 12 meses na pandemia, ele não deixou de pagar dividendo nenhum. O fundo está pagando aí mais de 0,5% de rendimento líquido de imposto, que é o valor que a gente acabou de mostrar aqui em cima, né? Esse 0,58 é mais do que 0,5% dos 116 aqui, né? Que é o 116, que é o valor do preço da cota, na verdade, é o preço da cota. E aí você para agora para refletir, você vai pagar um pouco mais caro neste fundo? Vale a pena ou não? E aí tem diversas análises. Se você pensa em quanto o fundo ele é sólido, a gente vai chegar nessa parte pensando nos imóveis e nas empresas, mas pensando só nos números aqui em cima, se você for olhar, o fundo ele tem mais ou menos 5% de despesa perante todo o faturamento dele, ou seja, quase tudo que ele ganha vai virar lucro. Ou seja, é um fundo sólido que tem muita receita, muito lucro e está pagando todos os meses, tá? Ou seja, te ajuda muito a montar um planejamento financeiro aí para suas contas pessoais. E, além disso, como a margem é muito grande, há pouca chance, a baixa chance, ao meu ver, Caio, aqui, que o fundo comece a diminuir a receita e aumentar muito as despesas, a fim de que comece a dar muito prejuízo. Para isso acontecer, vai levar um certo tempo. E tem que ser um tempo mais ainda, ou seja, combinado de erros na gestão. O que o fundo não mostra trazer esses erros olhando os números. Porque você tem que começar a aumentar a despesa aí para 30, 40, 50 mil e a receita do fundo tem que começar a cair de 170 para 150 para ficar negativo. Eu não vejo isso acontecer, eu não espero que isso aconteça e também os números não indicam que isso vai acontecer. Mas essa é a minha análise, tá, pessoal? Se a gente continuar olhando para baixo, olha a estabilidade que o fundo pagou de rendimento. Para quem quer ter uma renda passiva e renda estável para você conseguir pagar algumas contas, condomínio do seu prédio, seu aluguel, conta do celular, isso te ajuda muito para você fazer um planejamento a longo prazo. Daqui a um ano, você sabe que se tiver X cotas, se tiver, por exemplo, 200 cotas a 60 centavos mais ou menos cada uma cota paga, você já vai ter aí facinho R$120 só daqui. Já paga a conta de telefone, paga uma parcela do condomínio aí do seu prédio às vezes. Então isso já ajuda bastante. E é legal pela estabilidade. São pontos que eu admiro bastante, essa estabilidade. Diferente dos fundos de shopping. Para quem não viu, já gravei um fundo de shopping do fundo XPML11. O link está aqui em cima e também vou deixar na descrição. Lá o fundo também ele é bom. Eu acredito que é um fundo bom pelas minhas análises. Só que você percebe que não é constante assim. O fundo oscila o aluguel, tem mês que não pagou na pandemia. Dá uma olhadinha lá para você ver a análise que você vai gostar bastante. Então, se a gente continuar mais aqui para baixo, aqui a gente vai ver as presenças do pregão. Eu não acho muito importante isso aqui, porque basicamente ele vai falar quantos negócios teve no mês, ou seja, quantas pessoas compraram e venderam todos os dias ou todos os meses daí que o fundo estava na bolsa. Eu acho legal, mas você não precisa saber muito. Não tem muita coisa, é só você prestar atenção. Putz, tem negociação todo mês? Nos últimos anos teve todos os dias ali, ó. Presença em pregões, 100% em 12 meses, que é aqui, ó, 12 meses. Ou seja, todos os dias ele estava no pregão e teve muita negociação. Você sabendo disso, você não precisa olhar isso todo mês, tá? A não ser que mude muito o cenário econômico, o fundo entre em crise por algum motivo, mas você vai ficar sabendo disso porque você deveria acompanhar os relatórios ou deverá acompanhar os próximos relatórios se você colocar ele na sua carteira. Se você colocar na carteira, aproveita e comenta aqui que vai ajudar bastante para eu saber, eu quero acompanhar, quero ver se o vídeo está sendo um vídeo bom. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Mas antes de tudo, se inscreve no canal que ajuda muito a gente. Eu sei que tem muitas pessoas que veem o vídeo, curtem o vídeo, mas não se inscrevem. Escreve aqui para ajudar a gente, vai. Isso ajuda muito mesmo, tá? Então, continuando aqui no vídeo, a gente vai lá para a parte aqui de patrimônio do fundo. O fundo aqui, ó, ele tem 2,9 bilhões de patrimônio. E o que que é isso? A soma de todos os imóveis dele dá mais ou menos 2,9 bilhões. 3 bilhões de reais, mais ou menos, aqui para arredondar, de valor dos imóveis, mais algumas outras coisas que o fundo tem de valor investido, que é o caixa, para ele fazer algumas manutenções, que o fundo tem que ter caixa para fazer as manutenções. Às vezes estoura um cano, às vezes quebra uma janela, bate aqueles ventos fortes que a gente vê na TV, que voa o telhado. Então ele precisa ter dinheiro para conseguir fazer todas essas manutenções. Então uma parte desse dinheiro que o fundo tem fica investido em títulos de renda fixa, em fundos também de renda fixa com alta liquidez. Mas esse dinheiro faz parte do patrimônio líquido, então ele é somado ao valor dos imóveis, tá? E aqui, as informações que nós vimos aqui em cima,
na linha que é o valor patrimonial e o preço da cota, que são aqui 110 e 116. E você consegue ver a média aí dos últimos 12 meses aqui, ó. Nos últimos 12 meses, a média do valor da cota, do valor, ou seja, o valor patrimonial, é 109, ou seja, era menor do que se a gente olhar o último mês, esse mês de abril. Já o valor de mercado, que é o preço que é pago pelas cotas na bolsa, né, lá no home broker, quando você compra, quando você vende, o preço caiu. Nos últimos 12 meses está uma média de R$ 122, e em abril estava 116. Então você percebe que vai se invertendo as informações de acordo com várias coisas, tá? Então, se você continuar olhando aqui, tem a tira aqui, que é o quanto o fundo tem de retorno, que é em média em 9,61%. É um retorno alto, 9% eu acho um retorno alto. Se a gente pensar que nossa taxa Selic hoje está em menos de 4, então 9,6 é o dobro, basicamente, é um pouco mais que o dobro. Então, é um retorno até que alto comparado à taxa Selic, tá? Se você olhar também, você vê o retorno bruto, você vê quanto que o IFIX teve de retorno. Ó, o IFIX teve um pouquinho a mais de retorno nos últimos 12 meses, se você for comparar, mas se você olhar também aí no último mês só, que é no mês de abril, aqui para quem quer olhar, mês de abril, ó, o IFIX teve menos de retorno do que o fundo. Se a gente continuar olhando para cá, a gente olha a evolução da cota, pensando em quê? Pensando na cota mais o valor dos dividendos, que é a linhazinha aqui azul escura. Se você olhar, os dividendos são os rendimentos, ou seja, para quem tem a cota desde o começo lá que estava R$100, somando todos os dividendos, a pessoa já teria algo em torno de 135. Se você for olhar só o valor da cota, você já teria só 116, que é o valor que a cota é negociada hoje, basicamente, que aqui, esse hoje que eu estou falando, seria o último dia de abril, tá? E quanto que o IFIX valeria no mesmo preço da cota, no mesmo valor da cota, se fosse pensando só no IFIX, tá? Então, acabaria compensando bastante só quem teve os dividendos. Quem não teve os dividendos acabaria perdendo se tivesse colocado num fundo imobiliário de gestão passiva, vamos dizer assim. Ou seja, um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Então, você tende a ter uma constante melhor porque você dilui bastante. Ou seja, é um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários que, por sua vez, tem vários outros imóveis que tem vários outros inquilinos, tá? E aí, para você não confundir, vamos continuar aqui um pouco. Se quiser saber mais sobre esses fundos imobiliários que investem nos fundos, comenta aqui que eu faço um vídeo específico de um fundo aqui. Eu vou escolher algum fundo e compartilho com vocês. Se você quiser um fundo específico, também comenta aqui que eu dou uma olhada no relatório e faço um vídeo para você, tá? Prometo que eu faço. Pode comentar. Se a gente continuar descendo para baixo, tem um portfólio fundo. Aqui são os investimentos por classe. Como falei lá em cima aqui, ó, no patrimônio do fundo, patrimônio líquido do fundo aqui, esse patrimônio não é só imóveis. Tem aqui, ó, aplicações financeiras, que são aquelas aplicações para a emergência do fundo, para a manutenção dos imóveis, né, dos galpões. Então, você tem que ter uma parte alocada em alta liquidez. Então, se a gente somar tudo isso, a gente vai ter aquele patrimônio líquido, tá? Ele tem ainda 1% de cotas de outros fundos que ele recebe aluguel. A gente tem aqui a tipologia do contrato, basicamente os contratos típicos é que são contratos escritos na lei, ou seja, tem regra plausível para se defender em algum problema que tiver. Já os contratos atípicos não são regidos por lei específica, então vai muito aí da conversa, negociação, se precisar ir para a justiça, tá? Vai muito no viés e ponto de vista de cada um. Esses são os atípicos. Se a gente continuar descendo aqui, a gente tem um portfólio por percentual de locatário, ou seja, quem são os principais locatários. Esse aqui que é o principal percentual de receita estimado é um especulativo de Cajamar, ou seja, esse está com o nome especulativo porque não está pronto. Então, é especulativo porque estão criando o galpão logístico e não sabem se vai dar certo, vai dar ruim. Eles pesquisam para ver se vai dar certo, né, antes, e aí acabam arriscando construção, mas não está pronto. Por isso que ainda é especulativo. Tirando o locatário que mais paga, ou seja, que tem o maior percentual, é a Via Varejo. A Via Varejo é uma empresa grande e tem várias outras. Tem a Leroy Merlin de construção, para quem não sabe. Ela é responsável por 11% de todo o aluguel do fundo, ou seja, é bastante, é mais de 10% com uma única empresa. A gente tem o GPA com 9, que é o grupo Pão de Açúcar, o mercado Pão de Açúcar, sabe? Que muita gente vai, a gente vai comprar, aquele mercado que vende comida. Esse é o GPA. A gente tem aqui a Renner, tem aqui a Silog, tem o Dia, que é um mercado famoso, tem a Panasonic aqui também, loja de eletrônicos, indústria de eletrônicos, tem a Unilever também e tem várias outras empresas aqui que a gente for olhar. E aqui na direita é o setor de distribuição. A maior parte da receita imobiliária vem de empresas que estão alugando galpão do setor aqui comércio e varejista. O segundo mais parte, que é o especulativo, ainda não se sabe, tanto é que é especulativo, é um imóvel que tem construção, que eu vou mostrar para vocês. E se a gente continuar um pouco mais para baixo aqui, já tem os materiais de construção que são
lojas, ou seja, 24% aqui, minto, 11% é de material de construção, que provavelmente é só Leroy. Que a Leroy é 11% aqui, que é coisa de construção, e aqui são 11%. Então, basicamente, aqui vai mostrar todas as quebras que tem da receita dos imóveis deste fundo. Aqui embaixo a gente vê como é que é dividido o tipo dos contratos, ou seja, a maior parte dos contratos são reajustados pelo IPCA, mas também tem o IGPM e tem o IPC, ou seja, são formas de reajuste do aluguel anual ou pelo período que não for anual do contrato, tá? Aqui também tem atualização dos contratos, são os meses que os contratos vencem e são renovados, ou seja, a maior parte de vencimento de contrato que vai ter renovação fica no final do ano, ali em outubro, novembro, é a maior parte. Tem um pouquinho em junho, mas a maior parte está no final do ano, tá? Que é quando há o mês de renovação. Se a gente continuar descendo aqui, os vencimentos de contrato vencem maior parte mais para frente de 2023, ou seja, são contratos de longo prazo, ou seja, 70% desses contratos só vencem em 2023 para frente e ainda podem ser reajustados. Ou seja, de todos esses contratos, eles ainda são distribuídos nesses meses que eu acabei de mostrar para vocês aqui de cima. E aqui, se a gente continuar descendo, pessoal, eu juro que tá acabando, que o vídeo tá grande, mas é um vídeo que vale muito a pena vocês verem até o final, tá? Aqui tem a evolução da vacância, ou seja, qual é o percentual do imóvel que tá vazio, do imóvel do fundo, ou seja, hoje em abril de 21, 8,2 dos imóveis do fundo estão vazios, ou seja, pouco menos de 10% está vazio e pode ser que alguma empresa entre. E aqui já é a composição física das lojas, ou seja, o percentual, a maior parte é o especulativo, que ele é bem grande, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Aqui é dividido na região do Brasil, ou seja, a maior parte dos imóveis estão no estado de São Paulo, 51% dos imóveis, da área dos imóveis, que representa 409 mil metros quadrados, está em São Paulo. A segunda maior parte, se a gente for olhar, está aqui em Pernambuco, está aqui com 226 mil metros quadrados. E esses imóveis, aqui tem algumas outras informações, ó, quantos condomínios são, quantos módulos e o total. A gente tem um total de 802 mil metros quadrados construído. Os números de locatários são 33 empresas aí que são locatárias dos fundos. E se a gente continuar descendo aqui, são a lista de todas as empresas e o tamanho que elas ocupam dos imóveis. Isso é muito legal você olhar. O primeiro aqui, se você olhar, é o especulativo Cajamar. Só este imóvel especulativo ele tem 125 mil metros quadrados. É o maior imóvel do fundo. O segundo maior aqui é esse de 110 mil, que também Cajamar, que quem usa é a Leroy Merlin, tá aqui. E tem já aqui, que é material de construções, o tipo do contrato, quando que vence. O vencimento do contrato aqui, ó, é fevereiro de 2036. 2036, estamos falando, nós temos ainda para frente 15 anos garantido pelo contrato o recebimento de aluguel. E aqui está o percentual de área bruta locável, ou seja, qual é o percentual do fundo perante o todo do fundo. Representa aqui 13%, tá? Então é muito legal você dar uma olhada. E tem várias empresas. Isso aqui é só da região sudeste, mas tem várias outras regiões aqui se a gente for olhar, tá? Aqui embaixo a gente já consegue mostrar todos os imóveis com os endereços. Se a gente for olhar o primeiro aqui, ó, que é o especulativo, é o de Cajamar. O segundo, na verdade, ó, especulativo Cajamar. Você vê que até em volta aqui, ó, não tem asfalto, é tudo terra porque está em construção. E aqui, ó, os 125 mil metros quadrados. Tem um endereço, que é a Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 34, e isso acontece para todos os imóveis, tá? Tem a participação do fundo, tem um endereço, tem o tamanho do pé direito, que é a altura do teto. Cara, é muita informação legal. E o mais legal é que se você consegue passar e ver o imóvel, se você passar na estrada ou parar em qualquer rua dessa, perto do imóvel, você vai ver, cara, olha esse prédio. Eu sou sócio desse prédio, eu recebo o aluguel que essa empresa paga. Eu acho mó divertido isso. Eu já peguei o carro algumas vezes, já aluguei carro também para ir até lá, e cheguei lá e vi, cara, que legal. Claro que eu não toquei a campanha lá, porque eu não sou dono. Eu sou sócio do fundo, que o fundo que é dono, não sou eu. Mas você passa e você, cara, eu compro cota desse fundo, que recebe um aluguel, tá no relatório dele, e eu cheguei lá e ouvi a empresa. É legal, é algo tangível, né, que você consegue pegar. Diferente, você investe, num CDB aí. CDB você não vê o CDB, você não vê, né? Você conhece o banco, mas também não vê, né, o banco também. Você tem que ir até o prédio do banco, mas tem muito banco digital aí que não tem nem agência física. Tem um imóvel, 2 imóveis espalhados na cidade que é o administrativo, que às vezes fica dentro de um prédio que tem várias empresas. Então você não passa na frente, tem o nome da empresa, o nome do banco, você não vê isso.
Então, os imóveis aqui é bem mais legal, esses imóveis do fundo. Pelo menos eu acho, né? Meu gosto. Se você não gosta, comenta aqui que você não gosta, você prefere investir, sei lá, em LCA, LCI, e não se preocupa com isso. O importante é você investir, tá poupando dinheiro, tá? E eu acho que eu falei bastante nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, pessoal, muito obrigado por terem assistido e se inscreve no canal que vai ajudar bastante a gente, tá? E valeu, até o próximo vídeo.